Falávamos então dos pressupostos que são a condição para que o juízo de admissibilidade seja positivo. Portanto, agora nos cabe analisar quais são exatamente esses chamados pressupostos recursais. Ainda que a doutrina classifique em pressupostos extrínsecos, intrínsecos, eu não vejo muita necessidade de descermos até esses pormenores. A gente pode tratar todos os pressupostos de pressupostos sem ficar dividindo-os em subespécies, até porque o resultado de todos é o mesmo, ou seja, não verificado qualquer um dos pressupostos, o resultado é a inadmissibilidade do recurso e, portanto, o seu não conhecimento. Então vamos enumerar os chamados pressupostos recursais genéricos. O que são genéricos? É que nada impede que haja para um ou outro recurso pressupostos específicos. Vou dar um exemplo. O recurso extraordinário, além do preenchimento desses pressupostos genéricos que são cabíveis para todos os recursos, ele precisa preencher mais um pressuposto que é a chamada repercussão geral, que a gente vai ver oportunamente. Portanto, o que a Constituição ou eventualmente o Código faz é adicionar aos pressupostos genéricos também algum ou alguns outros pressupostos específicos que só valerão para um determinado tipo de recurso. O que a gente vai ver agora é, dentro dessa parte geral, os pressupostos genéricos. Eu nem vou ficar repetindo com vocês os pressupostos do cabimento e da adequação, porque foi exatamente o grupo de aulas anteriores. A gente viu que o cabimento está escrito no código, descrito no código, na medida em que ele avisa para a gente qual é o recurso cabível contra determinada modalidade, determinada natureza de decisão. E vimos também que a adequação é aquele momento em que nós tentamos descobrir qual a nossa pretensão recursal para, na hipótese de caber mais recursos, um, dois ou mais, eu tenha a condição de saber que, embora cabíveis dois, eu tenha hoje um apenas como o mais adequado para aquele fim que eu desejo com o meu recurso. Isso, portanto, é matéria que nós já vimos. O cabimento e a adequação são verdadeiramente pressupostos recursais, ou seja, não entrar com o recurso cabível fará o seu recurso não ser conhecido. Não ingressar com o recurso adequado fará com que o seu recurso não seja conhecido, ou seja, são também cabimento e adequação hipóteses de juízo de admissibilidade. Em relação à legitimidade, também a situação é muito simples, porque a legitimidade segue a legitimidade da ação. Ou seja, o artigo 996 esclarece: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Ou seja, é preciso que tenha legitimidade para usar o modelo recursal. Então, qualquer das partes tem legitimidade, óbvio, em sendo vencida. O Ministério Público, quando atua como parte, mas também quando atua como fiscal da lei, todos, e os terceiros. O terceiro, ele precisa comprovar o seu interesse na causa para então demonstrar legitimidade. Em demonstrando legitimidade, não há nada que impeça que um terceiro, inicialmente alheio ao processo, possa se incluir no processo, se integrar agora, apresentando a sua legitimidade, justificando o seu interesse. E então o seu recurso será aceito, que é, por exemplo, o caso do advogado, que numa ação interpõe recurso contra os honorários fixados pelo juiz. Ou seja, a ação é João contra Pedro, o juiz condena o Pedro e dá ao João honorários advocatícios de um salário. Como a gente sabe, os honorários pertencem ao advogado e não à parte, de modo que essa parcela do dispositivo sentencial, na verdade, prejudica o advogado, porque os honorários são direito subjetivo do advogado, inclusive verba alimentar, de modo que, nesse caso, o advogado se coloca como terceiro interessado a ponto de mostrar legitimidade suficiente para apresentar agora o seu recurso. Então, a legitimidade também é um pressuposto. Ausente a legitimidade, o pressuposto inexiste e o juízo de admissibilidade será negativo, fazendo com que o seu recurso não seja conhecido, ok?